O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprardes aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar? Meus irmãos, o apóstolo Paulo inicia a segunda leitura. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Nós ouvimos frequentemente pessoas dizendo, ou debatendo sobre a morte. Uns morrem de medo da morte, outros assumem e outros dizem que não têm nenhum medo da morte. No entanto, olhando bem nos olhos dessas pessoas, a gente vê que por trás de palavras corajosas se esconde o medo. De fato, o medo que temos não é da morte, mas do desconhecido. O desconhecido é que cria o medo em nós. Por isso, São Paulo tão acertadamente disse: não quero que ignoreis o que se refere aos mortos. Ele sabia o que nos causa o medo é a ignorância, é o desconhecido. A morte não é nem amiga e nem inimiga. E por isso a pessoa não precisa nem temê-la e nem destemê-la, A pessoa precisa conhecer a morte. A ignorância da morte é medo, e conhecer a morte é ausência de medo. Da mesma maneira que a escuridão deixa de existir no momento que o sol nasce, que o sol se levanta, assim, a morte deixa de existir quando a luz do conhecimento é alcançada. Para aqueles que de morte sonham em encontrar uma fórmula de vida eterna aqui nesse mundo, de passar os 150 anos, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. A revista Galileu, de novembro de 2002, ela publicou uma grande pesquisa feita por 51 especialistas do mundo inteiro. E o relatório então conclui que mesmo que nós pudéssemos acabar com todas as doenças, não existe mais doença nenhuma, mesmo assim nós morreríamos e raramente ultrapassaríamos 90 anos. Raramente. E aí eles dizem por quê, Eles dizem que o ser humano não foi projetado para viver mais do que isso. Então nós somos projetados para ter um tempo nesse mundo.
E a grande pesquisadora sobre morte, a Elizabeth Ross, ela diz que morrer é parte integrante da vida, tão natural quanto nascer, mas enquanto o nascimento é motivo de comemoração, a morte se transforma em terrível assunto a ser evitado de todas as maneiras. Então, como nós não entendemos nada de morte, nós evitamos o assunto. E por isso que quando alguém fica doente, né, alguém fala assim, eu acho que estou morrendo. O que a gente fala? Que isso, você ainda vai enterrar todos nós. Não é assim que nós falamos? Então, sobre a morte paira uma conspiração do silêncio, né? Que se baseia na teoria de que as pessoas não querem pensar sobre a morte, especialmente a respeito da própria morte. Nós até pensamos na morte, mas na morte dos outros, né? Na nossa morte a gente não gosta de pensar. Meus irmãos, nós somos cristãos. Nós acreditamos no céu, né, onde nós esperamos viver para sempre com o Senhor. Mas nós evitamos esse assunto como se fosse uma desgraça e não como uma graça. Um dia eu fui chamado para atender um menino no Hospital do Câncer e percebi que todo mundo estava dando esperanças para o menino, mesmo ele não tendo esperança nenhuma, né? Ele estava, na verdade, ele estava com muito medo de morrer. Mas as pessoas ficavam alimentando nele uma falsa esperança. Aí eu esperei todo mundo ir embora, fiquei sozinho com ele, falei, sabe sobre o quê? O que é o céu? Eu pedi para ele visualizar o céu, visualizar, né? Porque afinal de contas, ou nós cremos ou não cremos nisso tudo, né? Ninguém ali foi falar para ele sobre a realidade da vida eterna, a realidade de estar com Deus. E eu falei para ele dessa realidade. Ele se sentiu tão e ficou tão preparado que no dia seguinte faleceu. A verdade é que nós temos um momento pré-estabelecido por Deus, né? Um horário marcado, e não importa o que nós façamos, né? Não importa o que nós façamos, essa hora chegará. Santo Agostinho fala que quando nós nascemos, nós dizemos assim, talvez eu seja uma pessoa bem-sucedida, ou talvez eu seja uma pessoa pobre, talvez eu seja uma pessoa bonita, talvez seja uma pessoa feia. E ele fala que ninguém diz assim, talvez eu morra, talvez não morra. A gente não fala sobre essa realidade, embora seja a única realidade que nós temos no nosso horizonte. Quando alguém está doente, nós dizemos assim, coitado, ele está condenado, ele vai morrer. Mas por que, pergunta Santo Agostinho, não dizemos isso quando a pessoa nasce? Quando uma criancinha nasce, ela não fica alegre. Por que você não fala para ela, coitado, você está condenado, vai morrer, né? É a realidade. O filósofo Heidegger, para morrer e não para outra coisa. Ele dizia que o homem é um ser para a morte. No entanto, essa não é a visão cristã, meus irmãos. Nós não somos um ser para a morte, né? Nós somos um ser para a eternidade. Nós não somos para a morte, somos para a eternidade. Nós cristãos devemos de uma vez por todas aprender uma coisa: anunciar não a nossa morte, mas a morte do Senhor, né? Como nós rezamos no final da consagração, anunciamos a tua morte, ó Senhor. O cristianismo não tem necessidade de se propagar falando da nossa morte, né? Ou assustando as pessoas com medo, né? Na Idade Média a igreja fazia muito propaganda da morte. Ela dizia assim, ou você se converte ou você vai morrer. Era isso, né? Só para citar um exemplo, São Silvestre, que vocês conhecem da corrida de São Silvestre, ele foi um abade, um monge,
Dizem da história dele que ele era mundano, totalmente mundano, né? Não tinha nenhuma relação com Deus. E um dia ele foi visitar um parente que tinha morrido. Quando ele estava lá perto do caixão da pessoa, disse que a pessoa abriu os olhos. Se ele abrisse os olhos para mim, eu já não estava naquela história há muito mais tempo. Mas ele parou para escutar. Diz que ele abriu os olhos e disse o seguinte: o que você é, eu fui. O que hoje sou, você será amanhã. Diz que ficou tão impactado com isso, bom, não precisava nem o defunto falar nada, bastava olhar que a gente se convertia. Então ele se converteu com essa pregação da morte, porque era comum falar isso na Idade Média: ou você se converte ou você vai morrer. Hoje, né, na evangelização nós não colocamos o medo da morte em ninguém. Nós não dizemos mais: se você se converter, irá morrer. Hoje nós devemos dizer: converta-se, pois alguém morreu por você. Não é você que morre, alguém morreu por você. Talvez seja por isso que muitos não entendem a morte e muitos não entendem a ressurreição. Se você perguntar para os católicos o que é ressurreição, eles não sabem. Mas se perguntar o que é reencarnação, tenho certeza que eles sabem. Por que se fala tanto na reencarnação? Porque os cristãos deixaram de falar na ressurreição. A culpa é nossa, meus irmãos, né? Nós não anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor. Quando alguém morre, nós ficamos perguntando: por que, Deus? Por que, Senhor? Eu sinto muita falta do fulano, da fulana. Essa não é uma atitude cristã. A atitude cristã é a proclamação da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou de São Paulo, nós também haveremos de ressuscitar. Então o nosso anúncio está vazio de ressurreição. Uma vez, participando de um funeral de uma mãe que perdeu a filha num acidente, claro, a mulher estava chorando. De repente ela surpreendeu a todos. Ela se levantou e falou: eu já chorei tudo. Agora eu quero dizer, eu creio na ressurreição dos mortos. Eu não creio na morte, eu creio na vida eterna. Agora vamos parar de chorar e vamos celebrar a ressurreição. Eu achei admirável. Nenhum teólogo jamais pensou numa coisa dessa. Essa mulher simples na sua fé disse coisas tão lindas. São Francisco tinha uma amizade com a morte muito interessante. No momento que ele estava morrendo, no momento que ele viu que ia morrer, ele se levantou da cama e disse: bem-vinda, minha irmã morte. E morreu. Então, para terminar o sermão de hoje, eu queria que você ouvisse o poema de Francisco Otaviano. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi sombra de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Amém.